Bom dia, meus amigos. Estamos mais aqui juntos no nosso encontro semanal Coffee and Thinking. Hoje é dia 19 de setembro de 2020. E o nosso tópico hoje, ele começa, aliás, algo que aconteceu ontem. E eu gostaria de discorrer aqui uma ideia com vocês, na verdade, tentando inverter uma visão e saber a opinião, saber como é que vocês veem isso. E o assunto que começou é um assunto mundial, né? Um assunto internacional, é um assunto de cotas, né? A questão da cota de funcionários, a cota de entrada na universidade, a cota, enfim, cotas. Isso se inicia com todo um movimento, né? De países que viram que as suas mulheres não tinham posições executivas, tanto no governo quanto em empresas, e acabaram estabelecendo um certo número de cotas, né? Acho que um dos primeiros foi na Espanha, Fábio, foi o próprio Zapatero, né? O Rodrigo Zapatero, ele fez um ministério 50-50. Ele já fez um Sim, ministério ali em 2004, 2005, que era 50% homens e mulheres. E hoje você está entrando agora na cota dos não brancos, né? Dos LGBT. E ontem a Magazine Luiza lançou um programa de trainee, que é a formação de executivos, né? O jovem que vai virar um de executivo, apenas para negros, né? Então ele colocou ali e foi o maior tráfego na Twitter ontem foi do Magazine do Luiza, então posições contra e a favor disso daí. Muito bem. Menos sobre isso que eu quero falar é o seguinte. Então a gente começou uma discussão sobre quão plausível ou a resolução do problema via cota ou uma resolução do problema via educação, né? Porque quando você cotiza a entrada, você abandona o princípio da meritocracia e você simplesmente assume o princípio da cor da pele, da orientação sexual, do sexo, etc, etc. Então essa é a polêmica, a polarização que o assunto gera, né? E aí a gente começou a discutir o seguinte: peraí, será que essa é uma solução política, uma solução de boa intenção, mas não ser uma solução de fundamento, se isso daí se mantém, ou seja, alguns anos daqui para frente acaba a cota, como acabou a cota lá nos Estados Unidos para alunos negros no governo passado, né, do Obama, ou seja, não resolveu o problema. Então ele está um pouco aqui antecipando o futuro. E aí a gente começou a ver o seguinte, sem querer, né, sem querer, e aqui é um caso anedótico que sugeriria pesquisas futuras. Eu minha esposa, a gente né? A gente criou um experimento, né? Um experimento que talvez não seja possível a gente fazer isso no Brasil, mas é possível fazer na Espanha e no Canadá. O experimento é o seguinte: a gente criou nossos filhos não no Brasil, né? Como vocês sabem, as crianças saíram do Brasil com um tinha 2 anos e outro tinha 9 meses. Então eles foram totalmente educados fora do país, né? E com isso a gente viu o seguinte, que com a educação espanhola, que é uma educação de alta qualidade, e com a educação canadense, que também é uma educação de alta qualidade, o fator educação, ou seja, a ideia de que o pobre vai para uma escola pública ruim e de que o rico vai para uma escola privada e por isso garante o sucesso, esse fator escola ruim, escola boa é eliminado aqui no Canadá e na Espanha. Foi totalmente eliminado, porque o rico e o pobre, eles vão na mesma escola, tá? Se o rico e o pobre vai na mesma escola, o que está diferenciando o mérito desse jovem que sai do sistema de ensino, né? Então, por que um vai estudar numa Harvard e o outro vai trabalhar na segurança do mercado que nós temos aqui, se os dois estudaram na mesma escola,
Então, esses casos são casos reais. Então, existem jovens que estudaram na mesma escola, um é segurança do mercado e o outro está estudando numa das melhores escolas do mundo, né? Na mesma escola. Ou seja, se a ideia de que a educação quando se corrige a diferença da educação igual para todos, e você tem desempenhos diferentes, isso aqui é um desempenho profissional, desempenho salarial, não estou falando de desempenho de felicidade, porque felicidade é outro conceito. Pode ser que esse da super escola se suicide daqui a pouco e o outro seja feliz, entendeu? Não é esse o conceito, mas o conceito da performance, vamos dizer assim, de econômica, né? Não de felicidade. Se a gente elimina, o que é aquela ideia? A ideia do construto, da teoria que educação gera performance é eliminada. Né? Eliminamos isso. E o que a gente começa a colocar, então? A gente inverte a teoria, então, o construto e coloca o seguinte, não. O que esse jovem escuta com o mediador educação de qualidade, gera uma performance. E da onde vêm as mensagens que esse jovem escuta? Esse jovem escuta mensagens, a primeiro insight foi da família, tá? Então, insights da família, o discurso da família, a orientação da família, o exemplo da família, como a boa educação deve ter um maior sucesso, tá? Esse fator já foi visto naquele livro dos Outliers, quando os autores comentam o seguinte, que as famílias mais humildes, a criança chega na escola, depois das férias, com uma dificuldade de aprendizagem que se corrige e se compara às de família mais abastada, com alguns meses de educação. Então, eles chegam no mesmo nível. Ou seja, não existe diferença intelectual. Mas o que existe, a hipótese do livro, é que existe diferença de estimulação, né, entre as famílias. Então, isso daí está lá. Porém, a gente também deve colocar o critério dessa família ampliada, que seria a sociedade, seria a escola, seria o ambiente. Por exemplo, quando você vai ali no Vale do Silício, você está todo mundo pensando, como é que eu vou abrir meu unicórnio? Né? Então, eu tenho a influência da família, essa narrativa, tem a influência do ambiente, o unicórnio, essa empresa nasceu aqui, etc, etc. Se você vai para uma outra situação de, não sei, de menos sonhos, menos possibilidades, menos exemplos e modelos para eu seguir, talvez eu não tenha estimulação. Peraí, deixa eu pensar como é que eu vou ser um unicórnio. Eu nem sei o que significa uma empresa unicórnio, né? Etc. Então, essa inversão de um assunto mínimo, né? Ou seja, qual é a influência da família fundamental, a necessidade do Estado de prover um mínimo, um mediador mínimo de educação para você ter uma performance de vida, ou seja, para você ganhar acima da renda per capita, vamos dizer assim, né? Uma performance depois. O que vocês acham? Até eu gostaria de começar com o Bocato, porque você foi, num momento histórico, você viu um Brasil que a escola pública era melhor que a privada, né? Então você deve ter vivido exatamente esse meu experimento naquela época, ou seja, todo mundo ia para o mesmo sistema educacional público e uns se destacavam, outros não se destacavam. Como que se você lembra um pouco disso daí? Vai ser um prazer bom. Prazer em revê-los. E para você, bom dia, aqui Brasil já 15h22, boa tarde. Bom, eu vou pegar então a partir de quando você fala do Vale do Silício, isso é interessante, porque você fala do Vale do Silício e coloca também uma questão de quem realizou o Vale do Silício, né? Então, é interessante pegar a história. Eu tive até para conhecer em Stanford. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui ao Vale do Silício, esse é anos 80, e eu fui conhecer. Eu falei, pô, que legal. Aí eu li sobre o Vale do Silício. E é um projeto bem antigo, é um projeto de pessoas técnicas. Naquela época, a técnica era muito importante.
E eles começaram a receber, inclusive, ex-soldados da Primeira Grande Guerra, que tinham conhecimentos técnicos, que tinha evoluído, já foi uma guerra que já existia mecanização, além de trincheiras, etc. Mas já tinha lá realmente um primeiro tanque de guerra. Eu achei interessante. Então, é muito oportuno quando você traz quem que cria tudo isso que nós estamos vendo em termos de tecnologia. São oportunidades. Eu acredito que esse tema, eu tenho visto aqui no Brasil, se debate muito a questão de cotas, etc. Mas as oportunidades vão ser sempre criadas por necessidades de melhoria cognitiva. Naquele momento, né, no final da Primeira Guerra, se percebeu uma guerra diferente, né? Não era mais uma guerra corpo a corpo, já existia mecanização, já existia, inclusive, o homem tem uma possibilidade extremamente grande de desenvolvimento muito rápido. Se pensarmos que o primeiro avião dos irmãos Wright, ele voou com motor, né, próximo a 1902, 1903, 1904, e nós já tínhamos aviões atirando, que a bala saía no meio de cada passada de hélice na Primeira Grande Guerra. Quer dizer, o homem é muito rápido em tudo que faz, né? Eu acredito que se eu pegar Stanford e pegar com a minha geração, né, que estudou lá atrás, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes, pelo menos no Brasil, que não é falado, mas são realidades, são ciências. Então, a minha geração, ela é uma geração de um Brasil de 50 milhões de habitantes. Então, realmente, era isso que a gente vê aí no bairro que eu morei. Lá não tinha nem essa diferença de rico e pobre. Na rua, eu morava na frente da casa de pessoas extremamente ricas, né? E do lado de lá da rua morava eu. A escola do bairro era a escola daquele bairro, então frequentava aquela escola todo mundo. Só que assim funcionava, mas o que a gente tem que trazer é que Brasil que estava chegando. Então, vamos voltar, que eu gosto muito do a priori, a ciência do a priori. Que Brasil que a gente estava a priori montando? Estávamos montando um Brasil que, exatamente 10 anos depois, estava cantando 90 milhões em ação. Então, a gente sai de 51 para 90 milhões em ação. É óbvio que isso aí não foi produzido ali naquele bairro. Isso veio da zona rural, de gente que chegava ali com conhecimento muito pior do que o nosso, né? Então, da natureza humana, quando vê a escola recebendo aquele pessoal da zona rural, o rico vai levar o filho para uma outra situação para deixar aquilo lá até para os mais pobres. Que era o meu caso. Eu continuei sempre na escola pública, né? E é interessante que, a partir do momento que eu vou para 11 anos de idade, eu já trabalhava, porque era normal também daquela geração usar a mesma escola do rico, só que o rico ele fazia um vestibulinho e ia estudar num bom colégio estadual. Eu também fiz o vestibulinho e eu passei. Aliás, foi uma notícia grata dada pelo meu pai. Você entrou. Só que na minha casa, nós não tínhamos o direito de estudar durante o dia, porque o colégio era só durante o dia. Então, eu tive que abdicar do colégio bom e fui estudar no colégio particular, que era à noite. Quem estudava no colégio particular à noite? Quem trabalhava. Ou o Estado já também punia quem ficava 2 anos num bom colégio e não ia bem. Era o tal de jubilado. Então, eu fui estudar à noite em colégios
particulares ruins, né? Que era assim que funcionava. Então, a gente tinha uma formação ruim. Por quê? Porque trabalhava das 8 às 6, entrava no colégio às 7 e ia até às 11 da noite. Então, é muito interessante, porque se a gente trouxer para dentro desse debate o a priori da zona rural, né? Era uma formação de ex-escravos que tinha acabado a escravatura, pegando do fim da escravidão na zona rural, que os meus avós moraram, que eu tenho bisavô, tetravó negro, né? Então era uma zona que estava lá também o negro, com uma escola que chamava Escola Rural, que tinha 1, 2, eram 3 anos. Que, aliás, é a escola rural que os meus pais estudaram. Então, vocês percebem, é só trazer essa questão. E quando chega a educação para tudo isso? Não, chega a partir dos anos 70, né? Mas percebe, o êxodo do rico da escola pública já tinha saído. E aí a escola pública sem o rico ficou ruim. Né? Então, é muito interessante quando você dá uma repensada, né, nas estruturas, e aí você põe Stanford. Stanford já foi criada para ser esse sucesso. Mas quando? Na década de 30. Aí tem a Segunda Grande Guerra, para Stanford, então vai todo mundo para a guerra, uma guerra já de alta tecnologia, se comparada à Primeira Grande Guerra, em menos de 25 anos, é um outro tipo de guerra, né? Um porta-aviões, aquela coisa toda. Imagina, Pearl Harbor já foi destruída por porta-aviões japoneses, que atravessaram o mar e assim vai. Então, eu não gosto muito de me ater a essa questão especificamente das cotas, se é negro, se é branco, se é índio, aonde as cotas vão parar. A única coisa que eu sei é que grandes países que cresceram, como os Estados Unidos, também teve um regime de cotas. Eu imagino que isso faça parte do modelo, assim, temporal. Não vejo nenhum problema. Eu só vejo assim um problema seguinte, que se a cota estiver dentro da mente da pessoa, ela pode, e ela fizer parte dessa cota, talvez ela não se esforce como aquele que não vai fazer parte da cota. Eu vejo mais ou menos por aí. Inclusive, sem querer, você deu um testemunho pessoal aí dessa hipótese que eu tô gerando aqui desse novo construto, ou seja, você tinha a inteligência de ter passado no concurso, mas a sua família imediata, né, ela te impede de seguir na educação, né, vamos dizer assim, ou até por necessidade, né? Sim, é necessidade. A criança, ela era mais um salário, era um agregado salarial, não era só filho, era um agregado salarial. Agregado salarial. E é só que você também traz uma outra, uma boa colocação aí, a questão da oportunidade, né? Ou seja, se você pode ter uma família incentivadora, você pode ter uma educação boa sem as oportunidades, né? A pessoa também não consegue crescer, ou até esses anos que nós estamos falando, até foram anos do milagre brasileiro, o Brasil cresceu muito, etc, etc. Mas interessante esse lado a gente está falando do lado da oferta, né? De mensagens boas, educação boa, você está falando do lado da demanda, né? Oportunidades de crescimento, etc. Fábio, você que tem muitos amigos aí com filhos e tal, como é que você vê esse lado da educação igual para todos mais o interesse do jovem diferenciado? Bom dia aí para vocês, bom dia a todos. É um prazer aqui novamente. Bom, aqui na Europa, a Europa sempre se posicionou mais aberta, né, mais liberal, até de alguma forma um pouco mais
até pela sua história, né? Então a gente vê que essa inclusão, podemos dizer assim, ela é um pouco mais permissível, né? Os ambientes de cotas existem naturalmente, né? Sempre vai ser uma coisa que vai ser perseguida por alguma razão, mas aqui na Europa a gente vê um ambiente mais propício, né? Mais aberto para que essas possibilidades sejam mais. A gente não vê tanta rivalidade, a gente não vê tanta, digamos assim, a competição ela é natural, né? Ou seja, seja por raça, por cor, por credo, por o que quer que seja, né? Ela de alguma forma o ser humano sempre acaba utilizando isso por alguma razão, né? Para se posicionar ou para criar mais vínculo com relação a isso. Então é um processo até natural, né? Eu me relaciono e crio vínculo dentro desse nicho. E depois eu vejo como é que eu faço para incorporar o outro ou criar uma aliança com o outro, etc. e tal. Mas aqui os pais acabam criando os filhos, não tem muito essa preocupação, sabe, Evandro? Eu não vejo, pelo menos, essa preocupação. O sistema de ensino aqui, ele tem um certo, digamos assim, um certo selo de qualidade, né? Que permite exatamente as crianças já crescerem num ambiente, entendeu? De muito mais inclusão, de muito mais trazendo isso já, aterrissando isso já para uma realidade, para um presente e que vai ajudar de alguma forma a projetar, entendeu? Isso no futuro, né? Obviamente que as exceções sempre existem, né? Mas eu vejo isso aqui de uma forma mais. Então, por isso que a gente o fato também, né, a Europa digamos assim, pelo tempo, né? Então você tem um exemplo, você tem uma rainha, você tem uma primeira-ministra, você tem uma CEO, ou seja, essas coisas de alguma forma, né, acabam interferindo de forma positiva, né, em como as coisas caminham. Então, esses exemplos, não que todo mundo vai crescer para ser uma rainha, não que todo mundo vai... mas você ter, entendeu? Essas presenças, né? Na liderança, muitas vezes, de determinados... não só no ramo corporativo, mas também no institucional, no governo, no público, né? E até dentro, por exemplo, de uma monarquia, onde aqui é um fator importante e determinante, né? Dentro da construção do Estado, dentro da construção da sociedade, né? Ainda que em um país ou outro é menor, né? Mas você, de alguma forma, você acaba tendo mais visibilidade. Então, aqui eu digo para você que o ambiente é mais propício. Que existe a desigualdade? Sem sombra de dúvida. Que existe. Tanto que aqui tem muita campanha de inclusão, né? A inclusão social, de uma certa forma, ela é muito potente, né? Os governos trabalham muito, entendeu? E quando a gente fala da inclusão social, ela vai desde da intergeneracionalidade, ela vai desde do sexo, ela vai desde também da geografia, né? Porque aqui tem muito os governos aqui na Europa, a União Europeia em geral, principalmente, ela tem políticas de imigração, né? Políticas de imigração para receber, inclusive, né? Aqueles que estão fugindo da África ou estão fugindo do Oriente Médio por guerra ou por situação política ou até persecução política, né? De alguma forma, perseguição política de alguma forma. A Europa é muito receptiva, né? Nesse aspecto. Então, existem programas para incluir socialmente, entendeu? Essas pessoas. Não só do ponto de vista de trabalho, né? Não só do ponto de vista de ocupação, mas também desde o ponto de vista social. Então, isso mostra uma preocupação justamente, né? Em criar um ambiente, digamos assim, de menor desigualdade possível. Um ambiente onde você encontre, né? A mistura, o azeite aqui ele mistura com a água. Né? Fisicamente a gente sabe que ele não mistura, mas aqui os governos buscam uma forma em que eles se misturem, né? E que eles possam conviver socialmente com relação a isso.
E depois acaba criando um ambiente competitivo, né? Seja do ponto de vista depois de trabalho, seja do ponto de vista depois de posicionamento social dentro da sociedade, dentro do Estado, entendeu? Como um todo. Então, a própria União Europeia, nesse sentido dessa flexibilidade que eles têm também, que eles permitem, né? Ou seja, de que uma pessoa aqui na Espanha ela possa digamos, se trasladar, né, para um outro país, entendeu? Ou seja, sabe, culturalmente isso daí também é um outro, né? É um outro objetivo que acaba um outro ponto que acaba convergindo e também colabora com tudo isso, né? Então, você mesmo morou aqui uma época e você vivenciou isso, né? Então, aqui não existe aquela, digamos assim, a xenofobia, não existe aquele, né? Aqui existem muitos bairros, entendeu? Onde claramente se convivem ricos e pobres, né? Então, assim, esse tipo de coisa, né? Então, uma criança, ele aprende a crescer, entendeu? Nesse ambiente. Então, ele não vê, né? Onde está a desigualdade. Então, isso ajuda muito depois na construção, né, do caráter dessa criança mais para frente, para que ela também não seja um exclusor, para que ela também não pratique de alguma forma a exclusão, para que ela não permita também muitas vezes a exclusão, que depois podem ter fatores que desviam, sem sombra de dúvida, mas eu vejo desse ponto de vista. Então, assim, os pais aqui, a gente tem muitos amigos, você deve ter passado por isso, mesmo latino-americanos, né, que têm os filhos aqui, ou de outros países da Europa, ou às vezes mesmo da Ásia, que quando chegam aqui notam essa digamos assim, esse fator, né? Então, assim, passam a ser importantes, porque muitas vezes você vem de uma cultura, né, onde se distinguem algumas coisas e chega aqui não tem distinção. Então, às vezes, assusta, né? Então, por quê? Porque você não está acostumado com aquilo, ainda que ela seja menor, ou em alguns casos até um pouco maior, entendeu? Mas, entendeu? No aspecto do intercâmbio cultural, né? O intercâmbio também social, isso acaba, de alguma forma, gerando também digamos assim, até no primeiro momento, um desencontro, porque daí você tem que aprender a lidar com essa situação também. Senão você não está acostumado. Agora, o teu filho vive num ambiente como esse, como é que você culturalmente, como é que você socialmente, como é que você como família, entendeu, vai conseguir, entendeu, como você interpreta isso e como você ajuda, né, colabora para que ele, entendeu, porque senão ele vai na escola, ele vê uma coisa, ele vai na casa de um amiguinho, ele vê outra, depois ele chega em casa, ele vê outra, você acaba gerando uma espécie de um conflito na cabeça dele, né? Então, nesse aspecto é bem interessante essa. Mas é como eu falei antes, né? A gente às vezes vê algumas, digamos assim, algumas discrepâncias nesse sentido, né? E muitas vezes a gente acha, porque nós estamos na Europa, então não deveria existir isso, mas infelizmente existe, né? Então a própria União Europeia, então, ou seja, a Europa vem de milhares de anos, né? A União Europeia, entendeu? Depois ela começou a construção depois da Segunda Guerra Mundial, mas praticamente a queda do muro de Berlim é que praticamente que determinou muito mais, né? A partir dos anos 90 para cá é que você começa a ver, entendeu? Efetivamente, né, uma União Europeia mais consolidada, mais unida, podemos dizer assim, né? Então é jovem, é recente, mas é um ambiente, a gente acaba enxergando isso como um ambiente propício para isso que você comentou. Ok. Bocato, viu você anotando alguma coisa aí? Você tem uma réplica aí? Não, eu queria só deixar mais ou menos claro, né, como que a gente pensa, né, na chegada da educação para a mente humana. Eu acho que era só isso, porque a educação ela faz parte de um processo posterior, né, à nossa formação mental, né? A gente tem uma formação inicial, né, que é baseado em princípios mesmo da sobrevivência. A gente é estudioso desse campo, então a gente sabe que toda essa zona que
a mente procura estar diante dela, olhando e sentindo, cheirando, tocando, experienciando, mas sem uma lógica muito clara, né? Isso tudo não tem nada a ver ainda com a educação. A educação ela vai chegar como uma carga de interesse mesmo a partir o ideal, assim, vamos dizer. Então, o que eu anotei era exatamente isso, né? Que antes da educação, nós temos a chegada dessa diferença entre pessoas, a gente vai vendo a socialização da criança, né? E, obviamente, não passa pela cabeça, então, de uma criança essa questão de cotas, né? Nenhuma criança vai ter 20% de amigos negros ou índios, ou eles têm amigos, eles brincam dentro de um projeto, né? Porque eles estão passando, e o que anotei foi isso, eles estão vivendo sonhos de uma fantasia onírica, e ali tem um amiguinho que às vezes ele tira um brinquedo seu, ou tira um doce que você está comendo, e ali se ajusta tudo, né? E aí depois o adulto começa a colocar essas cotas ou qualquer outra questão, mas são questões assim totalmente fora de um contexto da formação. Então isso já está presente na educação das pessoas, né? E eu fico imaginando então a dificuldade que vai ser apresentado aí a partir dos 12, é onde realmente começa essa fase educacional de cada um, com já um conhecimento claro do que nós estamos conversando aqui, do diferencial que ele não é pertencente a grupo A ou grupo B, e que para ele o grupo C seria mais interessante. Então aí começam as questões já mais, vamos chamar, mitológicas, né? Que são os sonhos coletivos de pertencimento, né? O sonho coletivo de pertencimento é uma mitologia, né? Porque se isso fosse verdade, a criança teria esse reconhecimento logo de cara. E, obviamente, não tem. Era isso só que eu estava anotando. Muito bom. Eu comecei o assunto aqui até com uma outra ideia. Nem precisaria do exemplo da cota. A ideia era quanto que a família influencia o sucesso da criança mediado por uma educação de qualidade, né? Mas aí você faz uma reflexão que é muito fundamental, ou seja, a visão do mundo que nós temos, a visão de nós mesmos, começa antes da educação, né? Muito Então, antes, né? muito antes da educação. E aí isso transfere toda a atitude que você tem para o mundo, mas é como você está falando, existe uma agenda aí, correta ou incorreta, não estamos aqui para discutir isso, mas que está dizendo para essa criança que tinha amiguinhos, né, e não tinha cores, ou sexos, né? Nós estamos dizendo para ela, você foi uma criança que foi privilegiada ou você foi uma criança que foi perseguida. De repente, então, né? E claro, aqueles que estão dizendo isso muito têm um interesse. Então, vote para mim, né? Pode ser, Vote né? para Você vê mim. que e isso Exatamente. transcende Se você discordar dessa narrativa, aí você também vai ser colocado de lado, vai ser criticado, né? Porque na verdade é condicional essa proteção, condicional. Condicional se você votar em mim. Se você não votar em mim, você não é dos meus, né? Mas isso daí é palco para horas aí de discussão. Podemos até fazer outros coffee and think aí sobre isso. Tá bom, legal. então. Obrigado a todos aí, Bocato do Brasil, o Fábio da Espanha. Um abraço. Obrigado a vocês, um prazer. Eu que agradeço ter participado desse coffee. Falou? Obrigado. Até. Até.